E aí, galera, agora estamos passando para a área de redação, né? Estamos aqui com a professora Anne, professora de redação, professora Rose, também professora nossa de redação aqui do curso Miguel Couto, do Rio de Janeiro. Você aí, nosso aluno do curso e também do Brasil inteiro. Vamos aqui fazer um comentário sobre o que foi essa proposta de redação do Enem de 2015, né? Uma proposta que por várias vezes já foi comentada em sala de aula pela professora Anne, pela professora Rose, né? Essa questão da violência contra a mulher que o Enem trouxe. Me parece que um tema que não foi tanta novidade como foi em outros anos, né? Um tema mais ou menos esperado. E aí, Anne e Rosiane, começar pela professora Anne, o que você achou do tema? Uma facilidade para os alunos, mais ou menos? Qual foi o seu entendimento com relação ao tema de redação de 2015? Então, alunos, na verdade o tema do Enem era esperado pela gente, diferente dos anos anteriores, que traziam temas capazes de deixar o aluno meio desesperado na hora da prova, de não ter estudado só aquele tema. Esse sobre a mulher era um pouco previsível por questões de criação da lei do feminicídio, falar sobre gêneros mais banalizados pela sociedade. A gente estava conversando isso antes. O Enem já trabalhou no tema que vazou com valorização do idoso, já trabalhou com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí a gente estava esperando algo também voltado para o campo da deficiente, exclusão nesse quesito, mas a mulher também era um tema bem previsível e que não cabia dialética, né? Que é uma coisa que os alunos gostam muito de fazer, uma estratégia argumentativa que até valoriza o texto, mas neste caso não tinha contraponto, até porque senão aí a gente já perderia alguns pontinhos, né? Interessante. Rose, essa questão dos textos de apoio, você acha que deram ao aluno uma condição de argumentação, ou você acha que o aluno foi muito mais por aquilo que ele trabalhou, por aquilo que ele leu, ou esses textos de apoio realmente foram textos bons, realmente, reconhecidamente bons, para que ele pudesse construir a sua argumentação e automaticamente ir bem e alcançar esses 1000 pontos tão esperados nessa área de redação? Pela primeira vez, a coletânea ela não foi interessante na reflexão do tema. Então, pela primeira vez, o aluno, de fato, precisa trazer toda uma reflexão que, com certeza, foi trabalhada durante as aulas. E os textos, só um texto trabalha justamente com a contextualização do tema e os outros apenas com a divulgação de dados. Qual o problema? O problema é que os dados, praticamente todos, estão aqui. Então, seria um pouco difícil o aluno enriquecer a argumentação dele com algum dado, porque, do contrário, seria uma cópia da coletânea. Então, ele traz uma reflexão de casa, de conhecimento de mundo, das aulas de filosofia, sociologia, história, até durante as aulas de redação. Essa reflexão é dele, conhecimento dele, porém, os textos de apoio, eles servem muito mais para mostrar a gravidade do tema que reflexão de fato sobre o tema. Eu acho que só vale a pena acrescentar que os meninos poderiam fazer para contextualizar e fugir do senso comum a questão de fazer uma comparação histórica, colocar intertextualidade de citações dentro do texto, de músicas, literatura, como a mulher, por exemplo, era tratada em alguns estilos literários e como essa modificação acontece ou não na sociedade. Aí eu acho que ele consegue sair do senso comum. Interessante também é que na prova de humanas que aconteceu no primeiro dia, no sábado, né, a primeira questão da prova chama a atenção de um texto de Simone de Beauvoir, né, um texto da década de 60, que também chama a atenção da questão da mulher, né, que assim, claro que era um contexto social, mas cai um pouco também na questão da ideologia de gênero, né, então assim, e já trazia um pouco, quer dizer, a prova do Enem, ela se preocupou um pouco com essa questão da mulher, tocou isso no primeiro dia, tocou isso no segundo dia, com relação à proposta de redação. Também, o perfil de banca que está mudando. É uma prova que está ficando mais reflexiva, é uma prova que trabalha um pouco mais com a questão da sociologia, da filosofia, questões que hoje muito bem trabalhadas em sala de aula. E o que você espera de uma construção bem feita para esse tema de redação, Anne? É claro que a gente sabe que a redação é fragmentada em 5 partes, sim, a correção tem 200 pontos para cada parte, mas o que você espera de um aluno nessa construção da redação dele? Uma boa redação, atingir uma boa nota, a questão da coesão, que vocês sempre falam, da coerência, né? O que você espera de uma boa construção para essa redação? Eu acho que o mais importante neste tema aqui não é o aluno utilizar tantos dados, porque eles já estão aqui, como a Rosiane disse.
Mas acho importante o aluno projetar toda a sua reflexão crítica e uma construção social sobre isso, que às vezes se torna um pouco difícil por uma deficiência da formação escolar mesmo do aluno. Às vezes o aluno aprende muita física, matemática, mas não tem uma capacidade de montar argumentos para poder fundamentar o ponto de vista, né? A gente já viu alguns alunos dizendo que tinham muitas ideias, para organizar era complicado. Alguns tantos dizendo que tinham 2 frases e que não conseguiriam fazer o texto inteiro com 2 frases. Mas um bom texto, para mim, é aquele que consegue tratar, combater a violência sem fazer dialética, com um argumento até mesmo simples, mas que seja explicado, bem fundamentado, que o aluno possa de fato ter propriedade daquele assunto, com uma citação ou outra, um fato conhecido, talvez para poder valorizar o seu texto, uma comparação histórica, mas sem se apropriar muito das informações já dadas. Acho que vai ser um tema com bastante nota boa, eu acredito. Sim, é um tema fácil de se escrever, fácil, né? Se o aluno não tratar, por exemplo, como eu vi acontecer ontem, por exemplo, violência contra a mulher era o tema. E aí alguns alunos escreveram para tentar evitar a repetição de palavras, o processo de coesão, violência da mulher, violência feminina. Então eu estou esperando alguns tangenciamentos de tema e alguns pontinhos de perda de coerência da concorrência, da gente não, espero. Embora neste ano a gente, no último vestibular, a gente teve apenas 250 candidatos com nota máxima. Acredito que este ano a gente possa ter quase 500. Ano passado, mais de 529 mil candidatos com 0. Eu acho que esse número diminui. Vai fazer essa pergunta agora. O que você acha que vai levar um aluno a nota 0 nessa proposta desse ano de redação? Nota 0 neste ano, em relação a tema. Ele não falar de fato nada que envolva a mulher dentro da redação dele. Parte desconectada, a gente vê muito, o aluno ele tenta, às vezes até para testar a banca. Então uma coisa proposital mesmo, ele vai de propósito, vai e coloca uma letra de música desconexa com a argumentação, hino de time. Já aconteceu em outros anos, já aconteceu, miojo. Então seria uma coisa proposital. Agora, acredito eu que haja justamente uma dificuldade na argumentação de acordo com a palavra-chave do tema, que foi persistência. O tema não era violência contra a mulher, e sim a permanência dessa violência na sociedade brasileira. Então acredito que muitos foquem nas causas da violência, na consequência da violência, mas em momento algum falar da persistência, o que faz com que hoje, em pleno século XXI, com vários avanços, conquistas femininas, esse crime continue acontecendo. A gente pega o primeiro texto de apoio, quase um aumento no número de mortes de 230%. Isso. A gente tem o último texto, texto 4, falando das delegacias especializadas, das denúncias, e ainda assim, embora haja um avanço, a gente tem um aumento de 230% no caso de morte. Uma persistência nesse crime. É uma persistência. Para mim, a argumentação ideal vai ser justamente a do aluno conseguir interpretar que essa permanência, ela é causada por uma impunidade, se a gente parar para pensar, num aspecto cultural. A gente fala muito do machismo e é um fato relevante, é algo que contribui para a persistência desse crime. E justamente nessa ideia a gente pensaria nas intervenções. Uma intervenção baseada, obviamente, na nossa argumentação. Se a gente falou de impunidade, a gente melhora. Como a gente pode intervir nessa situação? Aumentar o número de delegacias especializadas, por exemplo. Investigar, levar mais a sério, seriedade em relação às denúncias que são feitas. Se a gente falou da cultura, então para sair daquela intervenção piegas, a gente falaria sim de uma questão de uma educação a longo prazo, sair um pouco dessa questão conteudística, trabalhar mais com reflexões, sociologia, filosofia, acabar com esse preconceito que está enraizado, arraigado na nossa sociedade. Dá até para ampliar, né? Dá para falar também, eles gostam de falar muito de mídia, mas usam muito comercial, propaganda. Dá para ir além, dá para a gente falar de mídia e ver esses assuntos abordados em novelas, em programas de horário nobre, maior valorização da denúncia. Eu acho que isso faz com que ele saia das propostas de intervenção do senso comum para conseguir os 200 pontos, aí a proposta inovadora. Bom, gente, é isso aí. Esse foi um pouquinho do que
essas duas especialistas em redação, a professora Ana e a professora Rose, são duas especialistas aqui do curso Miguel Couto, do Colégio Miguel Couto, e elas trouxeram aí um pouco da visão daquilo que foi esse tema, né? Que é um tema que foi um tema esperado, não foi uma grande surpresa, né? E que elas estão vendo que realmente os nossos alunos do Miguel Couto terão aí uma certa facilidade para chegar na nota 1000. Valeu, gente!